já havia me referido aos ministros, vamos proceder à abertura da 19ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 17 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h31, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Chamo a julgamento, enquanto a composição não está completa, chamo a julgamento para continuidade o segundo agravo regimental no habeas corpus 193726, relatoria do ministro Edson Fachin. Faço uma resenha do que ocorrera até então. Após os votos do ministro Edson Fachin e Roberto Barroso, que negavam o provimento ao agravo, dos votos do ministro Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que davam provimento ao recurso, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que dele não conheciam, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra, evidentemente que pelo tempo decorrido, para se manifestar sobre esse segundo agravo e também, como foi no final da sessão, Vossa Excelência se manifestar também, se quiser, sobre os pontos antecedentes. Presidente, uma breve explicação considerado o pedido de vista. Sim. Não sou de pedir vista de processo, não sou também de implementar o destaque quando o processo está na sessão virtual. Quando do último pregão do processo ocorreu um momentâneo defeito no áudio e vídeo da ministra Rosa Weber. Vossa Excelência, presidente ministro Luiz Fux, propôs deixar para a sessão subsequente a tomada do voto, chegando a anunciar o adiamento. Já eram 18h10, penso. Voz e imagem da ministra Rosa Weber foram normalizados. E Sua Excelência externou que gostaria de votar na assentada. Então, visando o prestígio da cadeira de presidente, pedi vista, liberando o processo para continuidade de julgamento na sessão imediata. Não lancei mão sequer do prazo regimental, poderia apresentar o processo depois de passadas 2 semanas, na segunda sessão ordinária. Neste habeas, o relator, ministro Luiz Edson Fachin, deferiu, em 8 de março de 2021, a ordem, declarando incompetente o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, e prejudicados os habeas corpus 164493, 165973, 190943, 192045, 193433, 198041, 178596, 184496, 174988 e 180985. E as reclamações 43806,
45948, 43969 e 45325. A Procuradoria-Geral da República formalizou agravo, atacando o capítulo da decisão em que reconhecida a incompetência. Requereu provimento, buscando ver assentada a competência daquele juízo, ou seja, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, especializada em lavagem de dinheiro. Sua Excelência, o relator, afetou ao Pleno, em 12 de março de 2021, o julgamento do incidente. Contra esse pronunciamento, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, protocolou agravo no primeiro agravo, portanto, buscando a apreciação no âmbito da segunda turma do recurso. O plenário, em 15 de abril de 2021, por maioria, desproveu, mantendo a afetação. Fiquei vencido na companhia honrosa do ministro Ricardo Lewandowski. Em 22 de abril de 2021, o tribunal, por maioria, desproveu o primeiro agravo, confirmando a decisão atacada, ou seja, da incompetência da 13ª. Formei na corrente vencida com os ministros Nunes Marques e Luiz Fux, Vossa Excelência, presidente. Este agravo, o segundo, interposto em 15 de março de 2021 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, volta-se contra o capítulo do ato que implicou o prejuízo das impetrações e das reclamações. Busca o afastamento do pronunciamento, articulando que a perda de objeto somente ocorrerá ante o trânsito em julgado da decisão de deferimento da ordem, exceto em relação ao habeas corpus 164493, Paraná, relativo à suspeição do juiz Sérgio Moro, aludindo à retomada da apreciação pela segunda turma em 9 de março de 2021. Iniciado o julgamento em 22 de abril de 2021, foi suspenso ante pedido de vista formulado por mim. Passo ao voto propriamente dito depois desse retrospecto. A eficácia do direito, a concretude, pressupõe a observância de princípios, institutos, expressões e vocábulos. A credibilidade dos órgãos judiciários decorre do respeito à organicidade e dinâmica do direito. A segurança jurídica da sociedade, dos cidadãos em geral, está na previsibilidade do que pode ou não ocorrer na tramitação do processo. Este é uma marcha visando desfecho em período razoável. O judiciário é responsável pelo restabelecimento da paz social momentaneamente abalada por conflito de interesses. Existe uma máxima, um ditado, de que algo que começa errado tende a complicar-se em passo seguinte. No caso, o ministro relator julgou no campo individual
em vez de submetê-lo ao colegiado, o habeas corpus 193726, apreciando problemática ligada à competência do juízo da 13ª Vara Federal, da subseção judiciária de Curitiba, para examinar o processo revelador da ação penal número 5046512, dígito 94.2016.4.04.7000, determinou a volta à estaca zero, colocando em segundo plano o trabalho desenvolvido visando apurar desvios de conduta no âmbito penal. Mas não parou aí, no que desconheceu haver o processo percorrido instâncias e chegado ao termo final, transitando em julgado o título condenatório de um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tramitou na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Sobreveio o recurso por excelência, a apelação, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confirmado o pronunciamento do juízo, interpôs-se recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça, mediante decisão em primeiro passo do relator, o ministro Félix Fischer, e em segundo passo da 5ª turma, sacramentou o quadro decisório. Mediante penada única, o ministro Luiz Edson Fachin acabou por fulminar outros processos. Confiram a parte dispositiva da decisão proferida por Sua Excelência. Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, digo não caput, porque o vocábulo nacional é rico, o vernáculo é rico, cabeça do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das ações penais 5046512, dígito 94.2016.4.04.7000, caso piloto do triplex do Guarujá, 50201365322017.4.04.7000, Paraná, sítio de Atibaia, 506-3130-17.2018.4.04.7000, Paraná, sede do Instituto Lula, e 50443053.2020.4.04.7000, Paraná, doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Declaro como corolário e por força do disposto no artigo 567 do Código de Processo Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais. O advérbio aqui
de modo, não sei se tem lugar, que se declarou em subsistência do mais importante nos processos, os títulos condenatórios. Prossigo. A nulidade dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios, considerada a extensão das nulidades ora reconhecidas, com fundamento no artigo 21.9 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, declaro a perda do objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus, e eu já referi os números dos habeas corpus, bem como nas reclamações que também já individualizei. Não vou repetir esses números. Junte-se cópia desta decisão nos autos dos processos relacionados, arquivando-os. Comunique-se à presidência do Supremo Tribunal Federal, perante a qual tramita o ARE 1.311.925. Eis assunção de poder insuplantável pelo relator, atuando conforme a esta altura já está pacificada, havendo o Supremo julgado o primeiro agravo da Procuradoria-Geral da República, sob competência como integrante do verdadeiro Supremo do plenário. Repita-se a exaustão que essa decisão foi prolatada após esgotados os recursos nos processos crime, visando reverter o que é assentado na 13ª Vara Federal de Curitiba e submetido ao crivo do Tribunal Regional Federal e do Superior, da 4ª Região, e do Superior Tribunal de Justiça. Tudo ocorreu mediante ação constitucional, é certo, mas que tem parte única, ou seja, o paciente personificado pelo impetrante. Tudo ocorreu sem observância do contraditório, considerado o Estado acusador, o Ministério Público. Tudo ocorreu sem viabilizar-se instrução, ouvido apenas o paciente na voz do representante processual. O habeas corpus ganhou alcance inimaginável, valendo ressaltar que pressupõe, para concessão de ordem, ilegalidade manifesta a cercear a liberdade de ir e vir. Cabe abrir parêntese para esclarecer-se a razão pela qual os processos versando danos à sociedade de economia mista, a Petrobras, foram parar na 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba. A primeira investigação, o primeiro processo-crime relativo a prejuízo à sociedade, a Petrobras, decorrente dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo o falecido deputado federal por Curitiba, José Jatene Edoleiro, teve início no Paraná. É que houve no Estado a tentativa da lavagem do dinheiro na cidade de Londrina, Paraná. Ante o fato de ser a 13ª Vara Federal da capital especializada em lavagem de dinheiro, o processo foi a ela distribuído.
longificou o juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba de arvorar-se em juízo universal. Os processos crime, ao todo 5, tramitaram, como já consignado, regularmente, percorrendo patamares do judiciário. Ocorreu fenômeno, repito, inimaginável. O réu condenado, Luiz Inácio Lula da Silva, não teria sequer processo de conhecimento. A rescisória no campo penal, a revisão criminal, voltada a reverter o quadro condenatório. A razão é simples. Em primeiro lugar, a competência territorial é relativa, passível de prorrogação. Em segundo, não se tem um enquadramento da matéria como apta a ser examinada mediante revisão criminal. É conferir, e isso é muito fácil, o disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal, considerados processos findos, somente é admissível: 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Eis que, em verdadeiro passe de mágica, é aberta a possibilidade de revisão dos títulos condenatórios mediante habeas corpus, no qual há de frisar-se a exaustão, inexiste participação do Estado acusador, ao contrário do que ocorre com a revisão criminal. Não há fase de instrução, diferentemente do que se tem na revisão criminal. Eis nesse pronunciamento, discrepante da ordem jurídica, da organicidade, da dinâmica do direito, especialmente do instrumental, o que justifica a afirmativa segundo a qual o que começa errado, e o erro primeiro esteve nesse pronunciamento, tende a complicar-se visando o restabelecimento da verdade processual. O desencontro não se encerrou com essa inusitada decisão que grande perplexidade provocou. Prolatada em 8 de março último, envolvendo o arquivamento do processo revelador do habeas corpus 164493, em tramitação na segunda turma, veio esse último a ser julgado, após encontrar-se em gabinete ante não um pedido de vista, mas um perdido de vista por mais de 2 anos. Quem sabe surgiu na ótica da maioria formada na turma urgência maior na apreciação do que pleiteado. O colegiado, apreciando impetração cujo processo for arquivado pelo ministro Luiz Edson Fachin na decisão citada, acabou, sem recurso de quem quer que seja, por cassar essa mesma decisão. Conclui-se que a cassação ocorreu com C cedilha e não com 2 S's.
no que maltratado o devido processo legal, a organicidade do direito, especialmente do instrumental. Recorreu à Procuradoria-Geral da República e o agravo relativo à incompetência foi desprovido por maioria cachapante de 8 votos a 3, oportunidade em que fiquei vencido, como já disse, na companhia dos ministros Nunes Marques e Luiz Fux. Está-se agora a apreciar outro agravo, devolvida ao plenário a problemática da suspeição do juiz Sérgio Moro. Não se diga que a matéria alusiva à suspeição precede a da competência territorial. Reconheço ser a suspeição a pecha pior relativamente a um juízo, a um juiz, porque cola a prática de ato merecedor de glosa, já que se pressupõe não a parcialidade, mas a imparcialidade. A organicidade leva a considerar-se teu pleno apreciado, em primeiro lugar, o agravo quanto à incompetência, em relação ao qual já houve proclamação. Ora, assentada a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, logicamente, inexiste utilidade e necessidade em apreciar se o juiz mostrou-se ou não imparcial na condução dos trabalhos atinentes aos referidos processos e que desagou em decisões condenatórias. Conclusão diversa implica desconhecer-se os predicados da jurisdição, utilidade e necessidade, e caminhar-se para a execração de magistrado que honrou o judiciário, que adotou postura de imensa coragem ao enfrentar corrupção, sendo condenados e também absolvidos inúmeros réus, feita colaboração premiada, firmado contrato de leniência, com devolução de bilhões de reais aos cofres públicos. Sim, o juiz Sérgio Moro surgiu como verdadeiro herói nacional. E então, do dia para a noite, ou melhor, passado algum tempo, é tomado como suspeito. E aí caminha-se para dar o dito pelo não dito, em retroação incompatível com os interesses maiores da sociedade, os interesses maiores do Brasil. Dizer-se que a suspeição está revelada em gravações espúrias é admitir que ato ilícito produza efeitos, valendo notar que a autenticidade das gravações não foi elucidada. De qualquer forma, estaria a envolver diálogos normais, considerados os artífices do judiciário, o Estado acusador e o Estado julgador, o que é comum no dia a dia processual. A toda evidência, impõe-se para a respeitabilidade do judiciário, do órgão máximo deste, que é o Supremo, o saneamento desse quadro, embora já proclamada de forma, repita-se, extravagante, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Há de caminhar-se para a conclusão segundo a qual a turma não podia, ainda que mediante reconsideração do voto de um dos integrantes, da ministra Carmen Lúcia, desarquivar o que já estava arquivado, o processo do habeas corpus 164493,
e prosseguir no julgamento para concluir pela procedência do pedido formalizado, colocando em xeque trabalho de vulto maior que implicou o rumo no Brasil, presente o combate à corrupção, vindo a ensejar consequências múltiplas, considerado tudo que foi feito em termos de imposição de responsabilidade, a quem claudicou na arte de proceder, além de acordos de colaboração e ajustes de leniência, com as decisões proferidas do Pleno relativo ao primeiro agravo a versar a incompetência da 13ª Vara Federal e da turma quanto à suspeição do juiz Sérgio Moro, certamente não ganha o Brasil, mas aqueles de quem se ouviu em passado próximo que incumbia esvaziar a Operação Lava Jato, o que parecia sonho de adeptos da corrupção desenfreada, acabou por realizar-se. Concluindo, desprovejo o recurso para restabelecer, inclusive, o arquivamento do habeas 164493 e, com isso, afastar do cenário jurídico a declaração tardia, ao extremo e descabida de suspeição do juiz Sérgio Moro. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu votarei a seguir, mas, nesse exato momento, eu gostaria de dar a palavra à ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, a querida ministra Carmen Lúcia, senhor vice-procurador-geral da República, senhor advogado, senhores servidores e todos que nos assistem. Fui honrada por Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, com a designação para hoje falar em nome do Tribunal em homenagem à ministra Carmen Lúcia pelos 15 anos de Sua Excelência nesta Suprema Corte, completados na última segunda-feira, dia 21, considerada sua posse nesta casa em 21 de junho de 2006, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Nelson Jobim e em cadeira ocupada anteriormente também por eminentes juízes, dentre os quais destaco os ministros Francisco Rezec, Célio Borja e Cordeiro Guerra. Trata-se de data memorável, não apenas sob a ótica do tempo, que com a sua passagem agrega valor ao que já é por si só valioso, refletido na translúcida beleza da simbologia das bodas de cristal, mas igualmente pelo fato de a ministra Carmen Lúcia, a segunda mulher a compor e a presidir esta mais alta corte da justiça brasileira, firmar-se como a presença feminina com o maior tempo de exercício da jurisdição constitucional em nosso país. Há também flagrante simbolismo na minha designação. Foi-me referido por Vossa Excelência, senhor presidente, quando do amável convite que me fez, o significado de uma juíza falar a outra juíza, homenageando-a em nome do tribunal. Algo, a rigor, inusitado na história de uma corte que, nos 131 anos de sua existência, este Supremo Tribunal Federal foi instalado em 28 de fevereiro de 1891, já no período republicano, portanto. Conta com apenas 3 mulheres
entre seus 169 ministros de ontem, de hoje e de sempre. E se, ampliando o foco, os olhos alcançarem o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula do regime monárquico, o marco assume ainda maior relevo diante dos 124 ministros, todos homens, que nele atuaram entre 9 de janeiro de 1829, data de sua sessão inaugural, e 27 de fevereiro de 1891, véspera da instalação deste Supremo Tribunal Federal, então composto por 15 juízes e para o qual 10 daqueles foram conduzidos. Ministra Carmen Lúcia, a despeito da marcante presença feminina na vida e na sociedade contemporânea brasileira, grandes continuam a ser as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se instalarem nos espaços de poder, em quaisquer de suas instâncias, o que se reflete no sistema de justiça, na própria composição dos tribunais superiores. Agreguem-se aos dados desta Suprema Corte, exemplificativamente, os do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça, com tão só 5 ministras, o TST, em um colegiado de 27 cadeiras, e 6 ministras no STJ, em um colegiado de 33. Mesmo quando nós, mulheres, logramos ocupar o espaço institucional, maior é o esforço a despender para sermos ouvidas em pé de igualdade com os homens. Autênticas vozes do silêncio que somos, na expressão que toma emprestada a historiadora Mari Del Priore em sua primorosa obra A Mulher na História do Brasil. Ou, como prefere nossa homenageada, autênticas vozes silenciadas por olhos que, ainda que inconscientemente, não nos querem ver. Por tudo isso, ministra Carmen Lúcia, e a despeito do cenário de luto em que estamos imersos, a contabilizar mais de 500 mil de mortes pela Covid-19 em nosso país, e da tristeza que nos assola, perplexos diante do obscurantismo que irresponsavelmente repele a ciência e conduz ao agravamento do quadro da pandemia, há que abrir lugar, sim, no espaço institucional para registros luminosos como é este, a assinalar os 15 anos de Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal. Que tais momentos de autêntica celebração, ministra Carmen Lúcia, sejam agentes catalisadores de resistência ao retrocesso, a fomentarem e impulsionarem avanço civilizatório com o fortalecimento da nossa democracia e, valendo-me dos versos de Eliot, com o transformar das trevas em luz e do repouso em dança. A ministra Carmen Lúcia é mineira de Montes Claros, norte de Minas, com expressivos anos vividos em Espinosa. Um dia me explicitou que é mineira das Gerais, e colho da imprensa como sua, em um dia de saudades do que no Rio Grande chamamos de pagos, a afirmação, aspas, acho que tenho a alma engarranchada em alguma árvore do norte de Minas, fecho aspas. Para mim, gaúcha que sou e desconhecedora dos matizes e nuances que permeiam a alma e a pátria mineiras,
A ministra Carmen Lúcia, em qualquer hipótese, representa uma simbiose do ethos de Minas com o ethos das Gerais, informada pela mítica da luta pela liberdade e a igualdade. Seguramente, o senhor Florival e a dona Anésia, permita-me aqui, ministra Carmen Lúcia, lembrar e reverenciar seus saudosos e queridos pais. Seguramente eles intuíram a escolher-lhe o nome do latim Carmina, poema, e delux, de luz, a mulher predestinada a romper preconceitos e a quebrar paradigmas, que a todos encanta, com sua esmerada cultura, sua sensibilidade, senso de justiça, notável saber jurídico, integridade e postura éticas, respeito às instituições e amor à liberdade, à igualdade e à democracia. Nunca esquecerei a minha decepção no dia em que, juíza do trabalho substituta, no final da década de 70, vinda de Porto Alegre para conhecer Brasília, tendo meu filho pequeno pela mão, visitar este Supremo Tribunal Federal, e não pude fazê-lo por trajar calças compridas. Incomensurável a minha alegria quando, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência quebrou em definitivo essa tradição sem sentido no plenário desta casa em 2007. Do rico currículo da ministra Carmen Lúcia, extrai os seguintes dados. Breve resumo. Graduada pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professora titular da PUC Minas, exerceu a advocacia e, por concurso público, em 1983, tornou-se procuradora do Estado de Minas Gerais, com assunção, em 2001, do cargo de Procuradora-Geral do Estado. Inúmeras as obras jurídicas de sua autoria publicadas. Membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, agraciada em 2019 com a insígnia de oficial da Ordem da Legião de Honra da França, criada por Napoleão Bonaparte, a mais alta distinção concedida por aquele país. Integrou o Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta e ministra efetiva. Foi diretora da Escola Judiciária Eleitoral e a primeira mulher a presidir o Tribunal da Democracia e Eleições no Brasil, as eleições municipais de 2012, sempre com o brilho, a competência e a dedicação invulgar que lhes são marca registrada. E aos quadros da Justiça Eleitoral retornou no ano passado, eleita por essa Suprema Corte, mais uma vez, ministra substituta. Tomou posse em 10 de setembro de 2014 como vice-presidente desta Casa e do Conselho Nacional de Justiça na gestão do ministro Ricardo Lewandowski. Foi presidente de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, cabendo destacar que foi a primeira mulher a presidir a primeira turma em fevereiro de 2011 e assumiu a presidência desta Corte Suprema e do Conselho Nacional de Justiça, a segunda mulher a fazê-lo, em 12 de setembro de 2016. Na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, exerceu interinamente em 5 oportunidades distintas ao longo de 2018 a presidência da República. Da sua qualificada presidência nesta casa, em singular momento, como o definiu ao saudá-la na posse como presidente o ministro Celso de Mello, em que o Brasil, situando-se entre seu passado e o seu futuro, já estava a enfrentar gravíssimos desafios, a ministra Carmen Lúcia se ouve com a competência, o talento, a acuidade
e a responsabilidade de todos conhecidos, em rigorosa observância da Constituição e das leis da República. De ressaltar ainda, ao longo desses 15 anos, os brilhantes votos proferidos, tanto no julgamento de processos de sua relatoria, como ao participar como vogal, enriquecendo a jurisprudência desta Suprema Corte e concorrendo de forma inestimável para a interpretação do texto constitucional harmônica com os princípios, objetivos e valores impressos na Constituição Cidadã. Inesquecíveis os pronunciamentos de Sua Excelência em causas emblemáticas que bem traduzem a importância de sua contribuição para o direito pátrio. Realço a ADI 4.815 sobre as biografias não autorizadas, em que concluiu que a publicação de livros não depende da autorização prévia do biografado ou de seus familiares. E a DPF 101, em que convocou a primeira audiência pública da história do Supremo e votou a favor da constitucionalidade da lei que proibiu a entrada de pneus usados ao fundamento de afronta aos preceitos fundamentais consagradores do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Permito-me lembrar ainda, pela alta significação, o voto que proferiu na DPF 132, favoravelmente ao reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, de que extraio, aspas, contra todas as formas de preconceito, contra quem quer que seja, ao direito constitucional. E este é um tribunal que tem a função precípua de defender e garantir os direitos constitucionais. E reitere-se, todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas que se comprometam com a justiça, com a democracia, mais ainda, os juízes do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas. Já na DPF 54, em seu voto a favor da interrupção da gravidez dos fetos, nos casos de fetos anencéfalos, advertiu, aspas, quando o berço se transforma num pequeno esquife, a vida se entorta, porque a mulher que teria que estar carregando aquele pequeno berço para preservar aquela vida com todo cuidado, se vê às voltas com algo com o qual ele tem que lidar de uma forma muito solitária, às vezes e sempre com o que era o imponderável da vida, a possibilidade de morte antes mesmo da vida. Talvez esse seja o dado que mais toca a dignidade do ser humano. Fecho aspas. E ainda, a ADI 3.510, em que votou no sentido de que as pesquisas com células tronco embrionárias não violam o direito à vida, afirmando com ênfase, aspas, aqui a Constituição é a minha Bíblia, o Brasil minha única religião. Juiz no foro cultua o direito. Como diria Pontes de Miranda, assim é porque o direito assim quer e determina. O Estado é laico, a sociedade é plural, a ciência é neutra e o direito imparcial. Por isso, como todo juiz, tenho de me ater ao que é o núcleo da indagação constitucional posta nesse caso, a liberdade, que se há de ter por válida ou não, que foi garantida pela lei questionada de pesquisa e terapia com células tronco embrionárias. E mais adiante, possibilitar que alguém tenha esperança e possa lutar para viver compõe a dignidade da vida daquele que se compromete com um princípio em sua largueza maior, com a existência digna para a espécie humana. Fecho aspas. Já na ABC 19, relativa à Lei Maria da Penha, que inaugurou uma nova fase no iter das ações afirmativas
em favor da mulher brasileira, em verdadeiro microsistema de proteção, foi enfática a ministra Carmen Lúcia ao pontuar que a luta pela igualação e pela dignificação das mulheres está longe de acabar. E reverberou em relação à desigualdade de gênero e à violência que vemos recrudescer de forma alarmante nos dias atuais. Aspas, enquanto houver situações de violência, temos de ter o tratamento para fazer leis como essa, que são políticas afirmativas, que fazem com que a gente supere, não para garantir a igualdade de uma de nós, juízas, advogadas, senadoras, deputadas, servidoras públicas, mas para a igualação, a dinâmica da igualdade, para que a gente um dia possa não precisar provar que nós precisamos estar aqui porque, sendo mulher, tanto não seria o normal. E digo isso porque alguém acha que, às vezes, uma juíza desse tribunal não sofre preconceito. Mentira! Sofre. Não sofre igual a todas as mulheres. Outras sofrem mais do que eu, mas sofrem. Aos que acham que isso aqui não é lugar de mulher, como uma vez me disse uma determinada pessoa, sem saber que eu era uma dessas. Mas também, lá agora, tem até mulher, em um reflexo, complemento agora eu, Rosa Weber, de uma sociedade ainda patriarcal e impregnada de preconceitos sexistas e misóginos. Na mesma linha, declaração transcrita no livro Participa Mulher por uma Cidadania Plena, homenagem à ministra Carmen Lúcia, organizado pelo TSE Mulheres, comissão instituída na minha gestão naquele tribunal. De seguinte teor, aspas, é necessário preservar e reforçar a democracia, porque só ela garante não apenas a liberdade, mas a libertação das mulheres que continuam não tendo o direito de pensar, de falar e de ter acesso a uma boa educação. Fecho aspas. Esse tem sido, senhor presidente, e somos testemunhas diários, o atuar paradigmático, cuidadoso e atento da ministra Carmen Lúcia nestes 15 anos de Supremo Tribunal, ao mesmo tempo farol e bússola no exercício da jurisdição e na vida interna da casa. Mão generosa a quem expressamente me confiou o ministro César Peluso, então presidente, quando aqui cheguei em dezembro de 2011 e se estabeleceu de imediato entre nós relação de amizade e, por que não dizer, como hoje se faz, de sororidade, pela qual sempre serei grata, muito grata. Mais do que nunca, nesses tempos sombrios de pandemia, sobreleva a importância e se valorizam os laços humanos, que Zygmunt Bauman já apontava como uma bênção, e que a ministra Carmen Lúcia cultiva pessoalmente, convicta de que passa pela educação e pela mobilização de todos o avanço do país na construção da sociedade livre, justa e solidária, estampada como objetivo da República Federativa do Brasil em nossa lei fundamental. E convencida ainda, como Rubem Alves, outro mineiro perspicaz e instigante de saudosa memória, que é preciso, ensinando, cultivar a arte de pensar, porque a partir dela, a arte de pensar, pensamento crítico, é que se constroem todos os saberes. Nesse sentido, e a evidenciar sua extrema sensibilidade nas questões sociais, nossa homenageada trabalha em diversas frentes. Destaco no plano pessoal o auxílio à implantação de biblioteca em escola pública de Espinosa, com a doação de livros que são a semente
do bem olhar e do compreender o mundo. O incentivo a alunos para a arborização da cidade, mediante a doação de mudas, e a mobilização desses alunos em atividades educativas e comunitárias, como as relativas à recorrente doença de Chagas. Lado a lado com projetos institucionais da maior importância, como a campanha nacional Justiça pela Paz, no CNJ, e procedimentos de atenção a gestantes e lactantes em unidades prisionais. Essa é a ministra Carmen Lúcia, há 15 anos a exercer a jurisdição constitucional. Receba, eminente e querida ministra Carmen Lúcia, a homenagem e a admiração de seus pares por esses 15 anos de magistratura. Que Vossa Excelência prossiga em seu caminho, iluminando esta casa, na guarda da Constituição, na defesa da democracia em prol do povo brasileiro. Afinal, como enfatizou no belíssimo voto na ADC 3.510, a que antes me referi, aspas, a esperança é um direito natural que as pessoas têm e que não podem perder para continuar a ter força para lutar pelo que cada um e todos mais precisam. Fecho aspas. E como diz o seu conterrâneo cidadão do mundo, Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Parabéns, ministra Carmen Lúcia. Obrigada, presidente, mais uma vez pelo honroso convite e pela concessão da palavra. Ministra Rosa Weber, queria agradecer a Vossa Excelência muitíssimo esse momento que Vossa Excelência anuiu em homenagear a ministra Carmen Lúcia, sintetizando que essa homenagem significa liturgia e meritocracia. Liturgia que a Corte Suprema deve seguir na homenagem aos seus ministros. E meritocracia que sobra à ministra Carmen Lúcia nos seus julgados e principalmente na sua postura como integrante da Corte Suprema. A Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, levanta a mão e gostaria de se pronunciar. Então, doutor Humberto Jacques, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Me comprometo em ser muito breve, depois das belíssimas palavras da ministra Rosa Weber. Eu me inscrevera para falar, para dar o nome certo que as coisas tinham, imaginando que a ministra Rosa Weber não confessaria o profundo momento de sororidade nessa Corte Constitucional. Podemos ter mais de centena de anos masculinos nessa Corte, mas esse momento de sororidade entra para a história da Corte. De uma mulher juíza conversando com outra mulher juíza, homenageando em todos os seus valores, na integridade e no olhar que só uma mulher consegue ter para outra, só uma ministra da Suprema Corte consegue ter para outra, entendendo o que são 15 anos nesse espaço, nessa responsabilidade, nesse vigor. É para isso que servem as efemérides. Hoje é um dia como qualquer outro, mas é o dia de 15 anos a ministra Carmen conosco. É que nos obriga a parar e olhar para nós todos, como funcionamos e como trabalhamos. Eu gostaria de registrar que, assistindo à TV Justiça com minha filha de 10 anos, ela me denuncia o que meu olhar não percebia, um episódio do que se chama manterrupting, ou seja, um juiz interrompendo uma juíza na sua expressão. E me vira minha menina e diz, no meu colégio, isso não existe. Isso existe no seu colégio para o pai. Digo, calma, há guerreiras, juízas a civilizar a nossa sociedade, a demonstrar a igualdade integral e absoluta entre homens e mulheres na jurisdição. E eu vejo hoje 2 desses ícones que inspiram as meninas que farão um dia, serão mais ministras na Corte Constitucional, que tem
por uma questão histórica, por condicionantes históricos, uma tradição masculina. Eu gostaria, ministra Carmen, de falar-lhe ao coração, dizendo que efemérides servem geralmente para nós olharmos o passado. E o tempo do passado costuma ser o tempo do passado perfeito. Nós narramos a história do passado perfeito. Mas quando se trata da história de Vossa Excelência, ou de uma juíza, de uma mulher com uma vida pública explícita e marcante, o tempo verbal é o mais que perfeito. Tudo que a Vossa Excelência precisa e faz como juíza é cobrada em todas as suas virtudes, mais que nos homens. É exigida em todas as suas excelências e Vossa Excelência é exímia em todas as suas competências. São 15 anos de mais que perfeito, o que é uma carga mais forte para as mulheres e exige um registro mais carinhoso do Ministério Público, que trabalha numa perspectiva constitucional de igualdade material entre todos. Não me alargo, não me estendo, mas gostaria, já que a ministra Rosa faz referências a valores mineiros, eu gostaria de dizer-lhe que enxergo na senhora Hipólita de Mello, a Inconfidente, tão valorosa quanto todos aqueles outros inconfidentes, mas tão pouco visível. Então, a sua jurisprudência de liberdades, linda, bela, forte e edificante, sempre bate à minha memória e meu coração o vigor com que Hipólita de Mello trabalhou pela liberdade junto com os inconfidentes em Minas Gerais. Um abraço carinhoso em termos de pandemia, pelos seus 15 anos mais que perfeitos na Corte Constitucional. A senhora tem do Ministério Público Brasileiro profunda admiração e coube-me a mim expressar isto na tarde de hoje. Bela efeméride, grande dia, meus cumprimentos. A senhora é excepcional, faz história e continuará fazendo. Muitíssimo obrigado, em nome da sociedade brasileira, por tudo que a senhora faz na jurisdição constitucional. Muito obrigado, doutor Humberto Jacques. Eu concedo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Cristiano Zanin, que pede a palavra. Som. Desculpe. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, na condição de advogado presente nessa sessão, eu gostaria de aderir integralmente à homenagem feita pela eminente ministra Rosa Weber à eminente ministra Carmen Lúcia. Participei ainda em 2006 de uma das primeiras sessões no plenário deste Supremo Tribunal Federal, quando Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, deu início à trajetória de ministra da Corte. E sempre honrou a condição de ministra e sempre teve o reconhecimento da advocacia. Então, gostaria também de render essa homenagem à Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Cristiano Zanin. Dando continuidade à nossa sessão... Presidente. Perdão, ministra Carmen Lúcia gostaria de se pronunciar. Perdão, ministra Carmen Lúcia. Presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, meu abraço muito especial à ministra Rosa Weber. Presidente, Vossa Excelência correu hoje um risco, porque todo mundo sabe que eu tenho um profundo constrangimento com esse tipo de situação. Há uns 20 anos atrás, o então ministro do Superior Tribunal, Ademar Maciel, resolveu, eu como procuradora, fazer um jantar de surpresa para mim. Na hora que eu cheguei na porta do prédio, o porteiro me disse: a senhora é homenageada, e eu fui embora. Se eu soubesse que ia entrar e que ia ter uma homenagem, eu acho que a DPF não seria julgada hoje pelo meu enorme constrangimento causado por esse tipo de situação, em que tese ser, eu sei, o maior carinho do mundo, palavra especial da minha queridíssima amiga e colega Rosa Weber, e dos ministros e de Vossa Excelência, presidente,
mas queria dizer que é com um profundo respeito e honra a todos que eu agradeço verdadeiramente, de coração, pelas palavras. Nós temos vivido dias especialmente tristes nesta nossa república. Afirmam que morreram 500 mil cidadãos, 500 mil pessoas. Não. Todos os brasileiros que tenham sensibilidade e alma morreram um pouco neste período por conta desta terrível doença na dimensão que se tornou. Acho que todos nós ficamos um tanto órfãos. Não há palavra para aquele que perde um filho tamanha dor. O Brasil não tem sido uma mãe gentil, embora eu não saiba o que é a correspondência daquele que perde um pai, que é o órfão. Nós somos uma sociedade hoje órfãos pelos filhos, órfãos pelos pais, pelas mães, por todos os amigos que fizeram essa passagem. E neste tempo de tamanha tristeza, o que nos resta é continuar trabalhando com afinco, dando cobro àquilo que é nossa obrigação constitucional, mas também acho a nossa obrigação humana de continuar atuando no nosso espaço próprio, porque, em nome dos nossos mortos, nós temos que celebrar e garantir os nossos vivos, aqueles que precisam do trabalho, que precisam da presença de cada um de nós. São tempos muito difíceis, eu não sei se há tempos fáceis, porque em cada tempo há as dificuldades. E claro que quem está vivendo acha que a sua é a cruz mais pesada. Mas estes são tempos de muito tumulto. Como diria Drummond no final da Segunda Guerra Mundial, meu nome se escreve em pedra. Este é um tempo de tumulto, tempo de partidos, tempo de homens partidos. Mas ele alertava ao final que as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Acho que o nosso papel é de fazer florescer o direito num Estado democrático verdadeiramente. E, neste sentido, ministra Rosa Weber, que acho que trabalhamos com tudo que Vossa Excelência acaba de referir. Uma sociedade ainda de muita desigualdade, de muita invisibilidade a tudo aquilo que não é, o considerado padrão, e o padrão é ditado de fora, sem nenhum respeito à vocação de humanidade e de dignidade de cada um. Mesmo assim, há que se continuar cumprindo a tarefa de cada um, e eu sou grata a este Supremo Tribunal Federal pela possibilidade que oferece para que cada um de nós possa contribuir cada vez mais. Acho que é isso que estamos fazendo. E, claro, com a generosidade das palavras da ministra Rosa, que em grande parte vem do coração. Muito do que ela diz não é verdade, mas eu gosto muito de ouvir de alguém a quem eu quero tanto bem, como quero bem a tantos amigos que tenho neste tribunal, as palavras do doutor Humberto, as palavras do doutor Cristiano. Ainda ontem eu escrevia, lembrando, na década de 70, uma música de Paulo Sérgio Pinheiro, Pesadelo. E eu escrevia para a pessoa que estamos vivendo sempre do mesmo jeito. Você corta um verso e eu escrevo outro. É isso a vida. A continuidade de quem tem valores, ideais e, principalmente, os pesadelos não apagam os sonhos. São eles que ficam e, no nosso caso, é o sonho de um país onde a liberdade possa prosperar verdadeiramente e a igualdade prevaleça para todos. Homens, mulheres, negros, brancos, louros, mestiços, índios, não índios, gays, todos os deficientes, todos os que de alguma forma são invisibilizados por uma sociedade ainda extremamente perversa nas suas condutas, mas que tem uma Constituição, que é uma lei e que é nossa obrigação guardar. Muito obrigada mais uma vez, senhor presidente, senhores ministros. Meu abraço muitíssimo especial à ministra Rosa Weber, ao procurador-geral e ao doutor Cristiano, representando os advogados. Muito obrigada pelas palavras e principalmente pela amizade. Muito obrigado. Ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência pediu a palavra a respeito da continuidade do processo. Exatamente, presidente. Presidente, uma questão referente à proclamação, se Vossa Excelência me permite. Antes, obviamente, em 2 minutos, não poderia deixar de parabenizar a ministra Carmen Lúcia, tão maravilhosamente homenageada pela ministra Rosa Weber. E, presidente, de todos os ministros do colegiado, eu aqui me sinto único por ter tido o privilégio
e a grande honra de ter sido empossado pela então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu solicito uma correção na proclamação em relação ao meu voto, porque eu não votei pelo não conhecimento. Eu julguei pelo prejuízo parcial, por entender não ser cabível ao plenário, nessa hipótese, rever a decisão da turma, e já votei, caso vencido, dando provimento ao agravo. Então, o meu voto foi pelo prejuízo parcial e, na sequência, pelo provimento ao agravo. Obrigado, presidente. Pois não. Senhor presidente. Eu acompanhei o ministro Alexandre de Moraes. Exato. Na verdade, a terminologia utilizada do prejuízo é porque há falta de interesse superveniente ou, no caso, descabimento do julgamento pelo plenário. Mas é muito fácil de nós adaptarmos, porque, vencidos nessa preliminar, Vossas Excelências acompanharam o voto do ministro Gilmar Mendes dando provimento. Então, na verdade, eu ainda não votei, mas vou votar, deram provimento, então eu vou incluir, não com essa terminologia utilizada por Vossas Excelências naquela oportunidade que não houve possibilidade de nós proclamarmos um resultado final. Houve um pedido de vista, nós não tivemos essa oportunidade. Acho que todos se recordam que nós não tivemos a oportunidade de proclamarmos um resultado final. Então, eu incluiria aqui os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia deram provimento ao agravo regimental 93726 do agravante Luiz Inácio Lula da Silva. Está certo? Fica certo assim o resultado? Obrigado, presidente. E na realidade, pediu vista o ministro Marco Aurélio, que acaba de votar pelo provimento do agravo, não é, ministro Marco Aurélio? Vossa Excelência votou, deu provimento ao agravo. Não, eu não. Do Ministério Público. Acompanhando. Não, deu provimento ao agravo do Ministério Público para reconhecer que não houve incompetência, que não havia... Não, presidente. Presidente, já houve a proclamação do resultado quanto ao primeiro agravo, que é o agravo alusivo à incompetência do juízo. Certo. E tivemos, inclusive, discussão quanto ao juízo que seria competente, verificando-se uma divergência no colegiado, considerado o entendimento do ministro Alexandre e do ministro relator. Isso. Mas já houve a proclamação. Certo. Eu estou desprovendo, acompanhando o relator ministro Luiz Roberto Barroso, o segundo agravo, que é o agravo interposto não pela Procuradoria-Geral da República, mas sim pelo ressuscitado politicamente, vamos dizer, Luiz Inácio Lula da Silva. 193726. Então, no agravo, o agravo anterior já foi julgado, porque esse 193726, aqui ele tem o mesmo número. Exato. Estamos nesse segundo agravo. Bom, então tá. Então, já corrigido, digamos, em parte o resultado, eu queria fazer algumas observações sobre esse julgado. Eu queria pedir todas as vênias a esse dileto, distintíssimo colega, ministro Edson Fachin, em relação a quem eu subscrevo as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso quanto à sua inteireza, integridade intelectual, moral, sob todos os ângulos, mas, data máxima vênia, eu vou pedir todas as licenças para discordar da posição que Vossa Excelência adotou. E por que eu faço? Porque, e essas coisas estão todas imbricadas, porque a incompetência territorial, o ministro Marco Aurélio se referiu a ela, isso é uma incompetência relativa, que significa que o criminoso defendeu-se em local
diverso daquele que ele deveria ter oferecido à sua defesa. Mas isso não pode ser lido isoladamente. É preciso verificar-se se efetivamente ele não teve a oportunidade de exercer a sua ampla defesa. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso verificar se essa matéria já foi exaustivamente analisada para o fim de saber se é cabível, depois de exaustivamente analisada, ainda se utilizar como causa petente de um habeas corpus. Então, além de concordar com a posição do ministro Marco Aurélio com relação à incompetência relativa, eu, na verdade, trago à baila também um argumento indissociável dessa irritualidade, porque a incompetência territorial, a incompetência do Fórum de Elite Comice é uma incompetência que se mitiga, que se diminui, que se esvazia diante da amplitude da defesa exercida. E nós aqui recebemos um quadro em que mais de 90 peças processuais foram apresentadas por Sua Excelência, o doutor Zanin. Aliás, nas palavras de um jornalista e do cientista político, no bom sentido, doutor Zanin, ele o categorizou como um advogado incansável, que efetivamente Vossa Excelência foi incansável aqui e alhures, defendendo o seu constituinte com todo o seu dever ético, até mesmo no exterior. Então, vejam, qual é a consequência de se arguir e de se acolher uma incompetência territorial? É a constatação de que esse vício impediu a amplitude da defesa. Impediu a amplitude da defesa? De forma alguma. O denominado, sob o ângulo positivo, incansável, o doutor Cristiano Zanin exerceu com toda a sua plenitude o direito de defesa. E aqui, então, vem à baila uma matéria infraconstitucional que foi analisada pelo TRF1 e pelo STJ, no sentido de que não se declara, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação e para a defesa. É de se perguntar, houve prejuízo para a defesa? Absolutamente não. Nenhum prejuízo. O doutor Zanin, com a sua habilidade, com a sua técnica, com o seu profissionalismo, não deixou que houvesse qualquer aresta para efeito de prejuízo. Então, arguto que depois dessa matéria exaurida em todos os graus de jurisdição, juízo de primeiro grau, TRF1, STJ, que conjurou, ainda teve a oportunidade de oferecer um habeas corpus por incompetência que não gerou prejuízo nenhum. Isso está dito na lei e isso está na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que vai até mais longe. No processo penal, diz o Supremo Tribunal Federal, na súmula 523, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo do réu. E, efetivamente, nós não assistimos aqui nenhum prejuízo do réu e essa matéria infraconstitucional foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. De sorte que, pela natureza da incompetência relativa, que significa dizer o criminoso se defendeu em local diverso e ele sofreu prejuízo, no caso, na verdade, essa nulidade não poderia ser proclamada porque, efetivamente, não houve nenhum prejuízo para o réu, mercê de a defesa ter se utilizado de todos os instrumentos. E com essas colocações, eu peço mais uma vez ao meu dileto amigo, a esse colega ímpar, que é o ministro Luiz Edson Fachin, para discordar dessa posição que já ficara consagrada no voto em que eu dera provimento ao recurso do Ministério Público. Também gostaria de acompanhar a linha de raciocínio do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a suspeição, na verdade, ela
pelo ministro Edson Fachin, ela foi afastada pelo fato de que ele fez substituir, na condução do processo, um outro juiz que sequer funcionou. Então, como é que o juiz que nem funcionou pode ser considerado suspeito? Daí, Vossa Excelência ter declarado a prejudicialidade desse habeas corpus. Mas o que se verifica, e aí eu hei de concordar também com o ministro Marco Aurélio, é que, analisando-se todas as notas taquigráficas do julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, o que se observa é que municiou essa causa petente, municiou esse argumento uma prova absolutamente ilícita, uma prova roubada que foi depois lavada. É como lavagem de dinheiro. É uma prova roubada, ilícita, introduzida depois, sob uma forma ilícita, mediante uma lavagem dessa prova para que se pudesse arguir o sigilo da fonte. Dirão alguns, mas não é um juízo precipitado aceitar que essa prova é roubada? Não, não é um juízo precipitado. Essa prova foi obtida por meio ilícito e violou a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela veda a obtenção ilícita da prova. E eu não estou me afirmando algo que não ocorreu na prática, porque esses autores que obtiveram a prova ilícita, essa prova roubada e lavada, eles foram denunciados, eles foram presos por isso. Então, não há como não se considerar ilícita essa prova. E é muito importante nós imaginarmos que essa suspeição tenha derruído um processo de tantos anos. 7 anos de processo foram alijados do mundo jurídico. E um processo em que, através da atuação da Suprema Corte, revelava para o mundo que o Brasil apurava e mostrava aquilo que apurava. É claro que nós estamos num tribunal e temos de admitir as adversidades. É apenas a colocação do meu ponto de vista. Então, na verdade, essa ilicitude da prova, ela clama aos olhos de qualquer um, porque aqueles que obtiveram essa prova foram denunciados, eles foram presos, foram soltos recentemente. Pois bem, de sorte que aqui também há de se invocar o princípio do prejuízo. Suponhamos ad eventum que o juiz da causa tivesse agido com alguns desvios, como mencionou o nosso decano ministro Marco Aurélio. Eu participei de videoconferências com os advogados, que cada um falou na sua oportunidade, pedindo que o processo não saísse da turma onde estava para vir para o plenário. E eu ouvi com toda a tolerância os argumentos que ali foram postos. Eu fui promotor de justiça, o ministro Alexandre Moraes também foi. Promotor de justiça conversa com o juiz, promotor de justiça conversa com a polícia. É claro, evidentemente que essa interação ela é uma interação que ocorre na prática. Efetivamente, ocorre na prática. Mas, ainda assim, suponhamos que tenha havido uma irritualidade. E aí, então, nulificamos um processo de 7 anos. E aí eu me pergunto, será que o senhor Barusco, que já serviu até de nome em iuris para a moeda, aqui nessa corte, quando se diz, vamos devolver quantos baruscos terão que ser pagos? Pois bem, será que o senhor Barusco devolveu 100 milhões de dólares por generosidade? Será que as malas de dinheiro que foram encontradas
Elas eram para doações homeopáticas, como atos de benemerência? Será que os colaboradores se autoincriminaram sob efeito de psicotrópicos? Eles inventaram toda aquela história? Não. Eles deram o caminho das pedras e as pedras foram encontradas. Então, na verdade, e ainda, mais uma vez, fazendo coro com o eminente ministro decano Marco Aurélio, eu também entendo que houve uma nulificação de um processo que levou 7 anos para que fosse construída toda uma arquitetura legítima, porque o Estado tem o direito fundamental de impor a sua ordem penal. Então, toda uma arquitetura legítima foi jogada por terra exatamente por defeitos que não causaram nenhum prejuízo para a defesa. Nenhum prejuízo para a defesa. O princípio do prejuízo foi absolutamente relegado a segundo plano. E aqui também, digamos assim, de forma amena, mas pedindo aos colegas que reflitam sobre, efetivamente, aquilo que aconteceu. Em nome da institucionalidade, em nome do devido processo legal, houve o julgamento pelo relator da extinção de um processo. E, sem prejuízo, a turma prosseguiu no julgamento. Eu entendo que, em nome da institucionalidade, isso não poderia ter acontecido. Isso não deve acontecer, e eu procurei na história do Supremo se isso já aconteceu. Se efetivamente já aconteceu o fato de um relator julgar extinto o processo e a turma prosseguir como se o relator nada tivesse feito. Eu acho que, no mínimo, o que se punha era um conflito de competência entre o relator e a turma, porque o relator julgou extinto o processo. A turma prosseguiu no julgamento. Qual das duas decisões deveria prevalecer? Certamente que isso deveria ter sido suscitado, e, na verdade, o foi a posteriori, pelo próprio Ministério Público, e é preciso que nós repensemos algo muito importante, é que, além dessa institucionalidade ferida de morte, porque não há precedente no tribunal de um relator julgar extinto o processo e a turma tratorar e julgar o processo, como se o relator nada tivesse feito. Além disso, é preciso que todos nós tenhamos em mente que isso, para aqueles que desejavam, não os integrantes da Corte, porque o Supremo Tribunal Federal, no exercício do seu atuar, coadjuvar no combate à corrupção, não tinha só a Operação Lava Jato, não tinha só como protagonista o paciente desse habeas corpus, de forma alguma. A atuação do Supremo Tribunal Federal começou no mensalão. O discurso era outro, mas começou no mensalão. Então, é muito importante que tenhamos em mente que, para outrem, e agora não me refiro à Corte, de forma alguma, até por uma questão de respeito à institucionalidade e de amor à verdade, mas, para outrem, é preciso que se fique alerta, porque há uma ação de descumprimento de preceito fundamental onde se submete ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como causa petente principal a utilização dessas provas. Então, uma coisa é se afirmar que essas provas não serviram. Outra coisa é se verificar que o que consubstanciou o voto
foram essas provas obtidas de forma ilícita, e tão ilícita que aqueles que obtiveram a prova e lavaram, uma prova lavada, aqueles que obtiveram essa prova e lavaram-na, podem ser surpreendidos depois com o julgamento, não só da DPF, mas também com o julgamento da própria ação penal. Por fim, também é um recado que se dirige a outrem. O processo foi remetido a outro juízo. Tanto a suspeição quanto a incompetência relativa são defeitos que permitem ao novel juízo designado que ratifique todos os atos praticados e permite ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que ratifique tudo quanto aquilo foi feito pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, com essa manifestação sintética, porquanto os votos que me antecederam, cada um com a sua ótica, esclareceram todos os aspectos, eu acompanho Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, no sentido de negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus 193.726, e agora sim, proclamo o resultado conforme a retificação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencidos os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, e também o ministro Edson Fachin e Roberto Barroso, quanto a essa questão da suspeição, vencidos porque negavam o provimento ao recurso, a Suprema Corte, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, deram provimento ao agravo. Tendo em vista o adiantado da hora, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.